Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência à nossa série de aulas de SQL. Lembrando você que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal, convite. Se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, tá bom? Vamos falar sobre as restrições SQL, vamos entender como funciona isso. Restrições SQL, né? Vamos entender o que são as restrições? Pode ser especificada quando a tabela é criada com a instrução createTable, ou depois mesmo da tabela já ser criada, você pode adicionar então as instruções altertable para fazer a inclusão das restrições, né? E aí nós temos uma sintaxe de uma tabela, createTable, tabela, nome da tabela, coluna, os tipos de dados, a gente já viu, e a restrição em questão. E aí nós temos algumas restrições que nós vamos falar delas e nós vamos ter uma série de aulas falando sobre essas restrições, né? Então vem o nome da coluna, o tipo de dado e o tipo de restrição em questão. Aí nós vamos entender, temos not null, temos auto-increment, temos chaves, enfim, são diversos tipos de restrições que a gente vai ver aqui, tá bom? Nós vamos falar da primeira aqui, né? Primeiro nós vamos falar delas, das restrições, e depois nós vamos trazer um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Bom, as restrições são usadas para explicar regras para os dados de uma determinada tabela. As restrições são utilizadas para limitar o tipo de dado que pode entrar na tabela. Isso garante a precisão e a confiabilidade dos dados daquela tabela. Se houver alguma violação entre essas restrições do dado, a ação será abortada, ou seja, você não consegue realizar, né, se não tiver respeitando as restrições, ela bloqueia algumas ações, né? As restrições podem ser de nível de coluna, nível de tabela. Essas restrições em nível de coluna, ela aplica-se a uma coluna específica, no caso ao nível de tabela, ela se aplica a toda a tabela, tá bom? Restrições são usadas como na linguagem SQL, como por exemplo, not null, ela garante que aquele campo ele não pode ficar vazio, né? Ele tem que ser preenchido. Unique garante que os valores em uma coluna seja diferente, né? Seja único ali. Primary key é a chave, né? Primário é uma combinação do not null e da unique, né? Identificação exclusiva de uma determinada linha da tabela, só tem aquele valor específico. For key impede ações, né, que destruam ligações entre as tabelas, né, que destruírem, né. Check garante que os valores em uma coluna satisfaçam as condições específicas para fazer uma checagem, para verificar, ou seja, imagine uma situação para cadastrar um aluno e aí tiver uma condição aluno maior de 18 anos, não cadastre. Então, se as informações for colocar por menor do que a idade lá, ele não se enquadra, ou maior, enfim, a condição que você determinar. Default define um valor padrão para uma coluna, se nenhum dos valores for especificado. E ainda create index, né, ela é usado para criar e recuperar dados de um banco de dados muito rapidamente. E aí você cria então, portanto, clientes. Beleza? Então, portanto, com algumas restrições a gente vai falar, vamos exemplificar, né, a criação das tabelas com elas e a operação de uma tabela que foi feita, sem que você queira adicionar essas restrições, tá bom? Vamos lá? Vamos falar, portanto, ainda da restrição. Vamos falar do SQL not null, né? O padrão de uma coluna conter valores null, né? Por padrão, né? Null. Not null, ou seja, é um campo que precisa ser preenchido, né? Not null não pode ficar vazio, ele não pode ser null. Então, isso obriga que esse campo ele seja automaticamente preenchido. Você precisa preencher para funcionar, senão vai ter problema no registro, no cadastro, né? Se não tiver as informações. Bom, aqui nós temos um exemplo, né? Create table você vai criar já utilizando essa restrição, ou seja, create table, no caso aqui o ID, né, a chave, int, o tipo de dado, e not null. Eu estou dizendo que esse campo ele precisa ser preenchido, tá? Ele tem que ser preenchido. Nome, varchar, tipo de dado, né, o tanto de caractere que ele pretenda, e ele também tem que ser preenchido, porque tem um not null. Sobrenome, varchar, not null, né, e aqui nós temos idade, int, que automaticamente ele é nulo, ele não tem uma obrigação, né, no caso não tem not null. Então é uma opção de você criar
determinando aqui os campos daquela tabela. Eles precisam ser preenchidos, tá bom? Para ser realizado o cadastro. Então não pode ficar um campo. Lembra daquele registro que você entra que precisa ter alguns cadastros que é obrigatório preencher? Então ele pode ter lá um not null obrigando. Se você não preencher, ele não vai para frente o cadastro. Você precisa preencher, tá? Para criar, no caso, uma restrição not null, considerando que a tabela já tenha sido criada, né? Já criou a tabela, não colocou not null, mas você precisa colocar o not null. E aí, então, o que você vai fazer? Você vai lá, ó, aqui nós temos para alguns, né, diferentes, forma para cada tipo de SGBD, né, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Alter de pessoa, alter, column, idade, int, not null. Com isso você incrementa, né, altera, adiciona o not null naquela tabela que está aqui. Imagine que o idade não tem o not null, então ele vai passar a ter o not null porque depois da alteração. Isso no SQL Server e no MySQL Access funciona dessa forma. Lá no MySQL e no Oracle, nas versões anterior a 10G, o comando é alter table pessoa modify column idade e int not null. É a forma de você adicionar. Então você modifica o alter por o modify, né? E depois no Oracle, após, né, do 10G e posterior, você não utiliza o column, só o modify idade not null. Portanto, você consegue alterar aquele campo, né, adicionando o campo not null, a restrição not null. Aí você pode dar um print, testar aí nos seus códigos, tá bom? Vamos dar sequência, continuação aqui do lado que você ouviu o barulho, mas vamos dar sequência aqui à nossa aula. Restrição única do SQL é a unique, né? Garante que todos os valores de uma coluna sejam diferentes. A restrição unique e primary key fornece uma garantia de exclusividade a uma coluna, determinada coluna, né, de uma tabela. A restrição primary key tem automaticamente uma restrição unique, tá? No entanto, se você pode ter várias restrições unique na tabela, mas apenas uma primary key na tabela, ou seja, pode ter uma chave primária e diversas restrições unique. Vamos seguindo. Aqui nós temos um exemplo que serão também, né, o exemplo de vários, né, para cada tipo de SGBD. Temos lá para o SQL Server, Oracle e MySQL. A instrução é feita dessa forma aqui quando você está criando, né, a tabela. Por exemplo, Create Table, aí você vai adicionar o ID not null unique, né? Nome not null, sobrenome varchar. Observe que aqui a gente adicionamos a restrição not null e unique, né? Aqui no MySQL a gente vai utilizar da seguinte forma: create table, pessoa, tabela, e aí tem aqui, ó, ID int, o tipo do campo, o dados, not null, e aqui, ó, nós vamos dizer que esse campo aqui, ó, aqui embaixo, ó, temos toda a estrutura da tabela e a gente colocou unique e entre parênteses o ID, que é o nome do campo. Eu estou dizendo que esse campo ele vai ter, vai receber a restrição unique, tá? Olha a diferença como é que ela é feita aqui no MySQL, tá bom? Para nomear uma restrição unique, né? No caso aqui, e definir uma restrição única em várias colunas, tem a sintaxe aqui, ó, que vai funcionar igual para todos os SGBDs, ó, tanto no MySQL, tanto no SQL Server, tanto no Oracle quanto no MySQL Access. Ó. Create Table, e aí você vai adicionar aqui, ó, ID not null, o nome da tabela como a gente já viu, né? E aqui, ó, constraint, né? Constraint, nós estamos construindo, e aí você vai dar um nome para ele, né? O C pessoa é o nome que você vai dar, unique, e aí aqui nós estamos colocando aqui os campos, né? Ou seja, ele vai criar vai construir como se fosse um atributo, né? E esse atributo vai receber vários campos já, que é entre o ID e no caso o nome, né? Ou seja, mais de uma coluna como unique, né? Então esses campos receberão, então, e aí você vai utilizar dessa forma, beleza? Muito bem, você viu então os exemplos aí em vários SGBD da restrição unique, né, no SQL, beleza?
Vamos seguindo. Restrição SQL unique, no caso na tabela já está feita, né? Ali a gente viu nas tabelas sendo criada a tabela, e aqui a restrição, quando a tabela já está feita, a gente vai resolver adicionar a restrição depois que a tabela já foi feita. Nesse caso aqui, no MySQL, no SQL Server, no Oracle, no MySQL Access, Alter Table, pessoa, add unique, id, né? Ou seja, você está adicionando o único, add unique id, ou seja, você está adicionando a restrição unique para o id, tá? Para nomear a restrição unique em definições únicas em várias colunas, você vai fazer também, funciona para todos os SGBDs que a gente está falando, que é o MySQL, SQL Server, Oracle ou MySQL Access, que é o Alter Table, pessoa, add constraint, aí você vai dar um nome, né? A um nome unique e os campos, no caso, imagine que você está adicionando lá para o ID e para o nome essa restrição única, tá bom? Vai funcionar aí, portanto, para ambas as outras. Vamos seguindo. Apagando, drop restrição única, para você apagar essa restrição que você adicionou. Para descartar essa restrição única, você vai usar a sintaxe, né? A instrução drop, né? Lá no MySQL Alter Table, pessoa drop index ou c pessoa, ou seja, com isso você apaga, né, o index aqui. No caso aqui no SQL Server, no Oracle, no SQL Access, você vai utilizar Alter Table pessoa drop constraint o c pessoa, e aí você vai apagar então lá a restrição única nos outros SGBDs. Então, uma forma você pode dar um print e testar aí no seu SGBD para verificar a funcionalidade, portanto, da criação das restrições, né? A gente viu algumas restrições, not null, unique, né? E também as suas adicionar, depois que a tabela já criou a restrição, criar a tabela com a restrição e alterar, adicionando, né, para uma tabela já criada, e também a exclusão das restrições que você viu aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Mais um vídeo, galera. Até a próxima.